Esta é a única aparição de São José, aprovada pela Igreja, e quase ninguém conhece. No auge do poder da monarquia francesa, o pai adotivo de Jesus apareceu para dar uma ordem que desafiava todas as leis da física. O que ele pediu para um humilde pastor fazer deixa médicos e cientistas sem respostas até hoje. É 7 de junho de 1660. A França está em festa. O jovem rei Luís XIV está cruzando o território francês rumo à fronteira com a Espanha, para se casar com Maria Teresa da Áustria. Ambos têm 22 anos. O casamento vai selar o Tratado dos Pirineus, pondo fim a décadas de guerra entre as duas potências europeias. Do ponto de vista político, é um dos dias mais importantes do século. Mas enquanto a corte celebra e os diplomatas brindavam, a algumas centenas de quilômetros dali, no Monte Bessillon, perto da pequena aldeia de Cotignac, na Provença, algo completamente diferente estava acontecendo. E ninguém prestou atenção, exceto um pastor de 22 anos chamado Gaspard Ricard. Cotignac não era uma aldeia qualquer. 140 anos antes, em 1519, Nossa Senhora já havia aparecido naquele mesmo lugar, acompanhada de São Miguel Arcanjo e São Bernardo de Claraval, pedindo a construção de uma igreja. O Santuário de Nossa Senhora das Graças, erguido após essa aparição, se tornou tão famoso que o próprio Luís XIV fez questão de passar por lá para agradecer à Virgem pelo milagre de seu nascimento, porque ele mesmo era considerado filho de uma graça extraordinária, tendo nascido depois de 23 anos de casamento infértil de seus pais. Cotignac, portanto, já era chão sagrado, e São José sabia disso muito bem. Por volta das 13 horas daquele 7 de junho, Gaspar cuidava de seu rebanho na encosta leste do Monte Bessillon. O calor era insuportável. O sol da Provença no verão não perdoa. O jovem pastor estava exausto, com a garganta seca, e não havia nenhuma fonte de água nas proximidades. Aquela encosta era conhecida por todos os moradores locais como um lugar árido, sem nascentes, sem rios, sem nada. O corpo dele simplesmente desliga. Ele colapsa e cai no chão rochoso, incapaz de dar mais um único passo. E é precisamente no fundo desse poço de desespero fisiológico que o evento central ocorre. Gaspar está lá deitado, já esperando o pior, quando de repente é surpreendido pela presença de um homem muito alto, de aparência venerável e bela, que surgia inexplicavelmente ali do lado dele. E esse homem não faz um grande discurso celestial de apresentação. Ele simplesmente aponta para uma enorme rocha ali perto e dá um comando curto, falando no dialeto provençal. Eu sou José. Levanta esta rocha e tu beberás. Mas Gaspar, por mais exausto que estivesse, conhecia as leis básicas da física. Ele olha para a pedra gigantesca que o homem apontou e reage com pura incredulidade. Ele argumenta que aquela rocha era tão imensa que seriam necessários pelo menos 8 homens adultos e muito fortes para sequer conseguir tirá-la do lugar. A figura misteriosa não entra em debate, não oferece explicação teológica sobre o funcionamento de milagres. Ele apenas repete a ordem, silenciosa e firmemente. Levanta esta rocha e tu beberás. Gaspar se aproxima da rocha monumental, coloca as mãos nela e, para seu choque absoluto, ao aplicar sua força minguante, ele levanta a rocha com uma facilidade puramente sobrenatural, como se ela fosse de isopor. E no exato momento em que a rocha sai do lugar, uma nascente de água fresca e cristalina começa a brotar daquele chão seco. Gaspar se joga no chão e bebe desesperadamente para salvar a própria vida. E quando a sede finalmente passa, e ele se levanta para agradecer o homem que o salvou, ele percebe que está completamente sozinho. A figura venerável sumiu sem deixar o menor rastro. Assim que recuperou as forças, Gaspar correu para a vila de Cotignac para contar o que tinha acontecido. E as pessoas daquela época não eram ingênuas.
Os moradores não iam simplesmente acreditar cegamente na história de um pastor que poderia estar delirando de sede. Então eles decidem subir o Monte Bession para verificar a história com os próprios olhos. Quando eles chegaram lá, eles ficaram chocados. Eles tentaram mover a rocha que Gaspar havia deslocado sozinho, e 12 homens juntos mal conseguem empurrá-la. Outra coisa que deixou todo mundo em choque foi o comportamento da água. O que era apenas um fio de água brotando sobre a rocha no começo da tarde, se transformou, no espaço de apenas 3 horas, em uma fonte superabundante, borbulhante, jorrando água sem parar. A notícia se espalhou, e de todos os cantos da Provença e dos países vizinhos começam a chegar enfermos de todos os tipos: coxos, cegos, paralíticos. A população começou a beber e a usar a água para banhar os doentes. Um dos casos mais impressionantes foi o de um homem vindo da cidade de Avignon, que era coxo desde o nascimento. Após se banhar nas águas da nova fonte, ele foi completamente curado, recuperando a capacidade de andar, e ele deixou suas muletas físicas ali mesmo no local, como evidência material. O bispo local reconheceu a aparição rapidamente, e o impacto foi tão grande que menos de um ano depois o jovem rei Luís XIV, o mesmo que passava pela região no dia da aparição, decretou o dia 19 de março como feriado nacional em todo o Reino da França, o Dia de São José. Em 1663, uma capela foi construída no local da aparição. Depois, um santuário completo foi erguido ao redor da fonte pelos padres oratorianos. Por mais de 100 anos, o Monte Bession foi um dos destinos de peregrinação mais visitados da França. Infelizmente, a Revolução Francesa destruiu tudo isso. O santuário foi abandonado, transformado em ruínas. Mas em 1978, monjas beneditinas restauraram o lugar e, desde então, cuidam do santuário com devoção. A fonte nunca secou. Até hoje, séculos depois, ela continua brotando no mesmo lugar. E hoje, essa aparição é reconhecida oficialmente pela Igreja Católica como uma das 4 aparições de santos canonicamente aprovadas no mundo. A única aparição em que São José aparece sozinho. Pensa comigo, São José poderia ter aparecido a um rei, poderia ter escolhido um bispo, um teólogo, alguém com poder para espalhar sua mensagem imediatamente, mas ele escolheu um humilde pastor de 22 anos, sem nome conhecido, sem posição, sem nenhuma credencial especial. Por quê? Talvez porque São José quisesse mostrar exatamente o que sempre mostrou durante toda a sua vida, que as maiores intervenções de Deus acontecem no silêncio, com pessoas simples, em situações impossíveis. O mesmo José que não encontrou lugar na hospedaria. O mesmo que protegeu sua família durante a fuga para o Egito. O mesmo que trabalhou em madeira enquanto carregava o peso de proteger o Filho de Deus. Esse José aparece numa tarde quente, aponta para uma pedra, diz poucas palavras e desaparece. Nada de grandes discursos, nada de profecias assustadoras. Só um gesto de pai. Você está com sede? Então beba. São José é o padroeiro da Igreja Universal. É o homem que Deus escolheu para proteger o que havia de mais precioso no mundo. E ele ainda age assim, quieto, eficaz, sem precisar de holofotes. Se você está passando por um momento árido, uma sede que parece impossível de matar, uma pedra que parece grande demais para mover, talvez a mensagem de Cotignac seja exatamente para você.